O curso de equipamentos odontológicos tem a finalidade de capacitar o aluno à função de ACD, auxiliar de cirurgião dentista, relacionando-o ao conhecimento dos equipamentos básicos e periféricos utilizados no consultório odontológico. O profissional estará hábil para utilizar os equipamentos sob supervisão inicial do dentista. O conteúdo do curso foi selecionado com base nas necessidades odontológicas e traz conceitos atuais sobre o assunto. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Nesta aula você verá sobre as autoclaves e os aparelhos de raios-x. No conteúdo abordado, você aprenderá como funcionam as autoclaves e entenderá o motivo pelo qual são mais indicadas para consultórios odontológicos. Além disso, veremos a história dos aparelhos de raios-x, desde a primeira radiografia até os dias atuais, assim como os cuidados necessários para sua durabilidade. Olá, que bom te ver novamente, pronto para começar mais uma aula do nosso curso? Espero que sim, pois é sempre muito bom te reencontrar. Vamos aprender mais assuntos importantes para você compreender bem como funcionam e quais são os equipamentos de um consultório odontológico. Mas antes de darmos continuidade ao curso, vamos revisar o que estudamos na aula passada? Na aula passada, você aprendeu sobre as peças de mão no consultório odontológico, seus tipos e finalidades. Assim como também aprendeu sobre as vantagens e desvantagens de se usar a estufa, vendo ainda a sua função. Na aula de hoje, você estudará a função das autoclaves e dos aparelhos de raios-x. Então, pronto para começar? Vamos lá! Autoclave. A autoclave é um equipamento de extrema importância no consultório odontológico. Além disso, é um dos equipamentos obrigatórios de acordo com a Vigilância Sanitária desde 2009. Ela foi projetada para esterilizar instrumentos e outros materiais clínicos. A autoclave realiza o processo de esterilização através de um sistema de calor úmido. O vapor d'água gerado dentro de uma câmara realiza a destruição ou remoção de todas as formas de vida microbiana, como bactérias, fungos e vírus, dos instrumentos odontológicos. A esterilização pode ser realizada utilizando-se de métodos físicos, métodos químicos e métodos físico-químicos. O método mais usado e indicado para a odontologia é o calor úmido, por meio de autoclave. Na odontologia, a utilização das estufas foi tradicionalmente o método de escolha para esterilização. Com a chegada de modernas autoclaves de mesa a um custo compatível no mercado, esta tendência vem se invertendo nos últimos anos. Como já vimos na aula passada, esterilização é a destruição de todos os organismos viáveis de um determinado local ou material. E desinfecção é a destruição ou remoção da maioria, mas não de todos os micro-organismos de determinado material. E por isso a autoclave tornou-se o meio mais adequado de se esterilizar os objetos odontológicos. Outros fatores também contribuíram para esta mudança, como o avanço do conhecimento no controle de infecções. Além do mais, a facilidade de controle de processo nas autoclaves, com indicadores de monitorização práticos, de fácil leitura e ampla distribuição, foi um fator crucial para a escolha da autoclave no lugar da estufa em muitos consultórios. O uso do calor da pressão do vapor de água durante certo tempo por meio de esterilização é a forma mais correta, como vimos. Esse processo depende da temperatura e do tempo de exposição. Quanto maior a temperatura, menor será o tempo de exposição requisitado.
O calor seco é menos eficaz que o úmido, exigindo um tempo de exposição maior. Sabemos que as estufas realizam o processo de esterilização por meio de calor seco. E que as autoclaves realizam esse mesmo processo através de calor úmido. Agora vamos entender a diferença real entre esses dois tipos de calor. Clique em calor seco para saber mais. Calor seco. A esterilização em calor seco é feita em estufas elétricas equipadas com resistências e termostato. A circulação de ar quente e o aquecimento dos materiais se fazem de forma lenta e irregular, mesmo quando possuem ventiladores. Não é o caso da maioria que está no mercado. Para atingir os parâmetros de esterilização, longos períodos de exposição são necessários, e a temperatura é bem mais elevada quando comparada ao calor úmido. Clique aqui para voltar. Agora, clique em calor úmido para entender melhor. Calor úmido. O processo de esterilização por calor úmido, na forma de vapor saturado sob pressão, é considerado, por vários autores, o mais seguro, rápido, eficiente e econômico disponível para instrumentos termorresistentes. Dessa forma, a esterilização por estufas somente é indicada quando a esterilização em autoclaves é impossibilitada pela natureza do artigo. Ou melhor, quando sofrem dano em presença de umidade ou quando são impermeáveis, como pós e óleos. Clique em voltar. Muito bem, agora que já aprendemos a diferença entre esses dois tipos de calor, vamos prosseguir com a aula. A autoclave é o meio mais confiável e deve ser o método de primeira escolha em laboratórios, consultórios, clínicas e hospitais para esterilizar materiais que suportam altas temperaturas. É o melhor meio, pois possui boa penetrabilidade. As moléculas de água vaporizadas participam da termocoagulação e da ruptura de outras moléculas complexas dos micro-organismos. O vapor de água afeta significativamente a temperatura de coagulação das proteínas, ou seja, a temperatura em que os micro-organismos são destruídos. As autoclaves de uso odontológico, na sua grande maioria, são do tipo gravitacionais. Ciclos. Os ciclos de esterilização nas autoclaves duram em média 30 minutos. Alguns modelos são automáticos e digitais, com ciclos já programados e reservatórios específicos para a água. Porém, outros modelos necessitam da colocação de água a cada ciclo e da programação individual a cada processo realizado. A temperatura necessária para a esterilização dos instrumentos na autoclave é de 134 graus Celsius. Para a manutenção adequada das autoclaves, é necessário que alguns cuidados sejam tomados. Vejamos os principais deles. A limpeza da porta e do filtro deve ser diária. Essa limpeza da porta deve ser realizada com a água e detergente neutro. O reservatório da água deve ser esgotado uma vez por mês. Além disso, a limpeza das partes internas da autoclave deve obedecer às indicações do fabricante. Desconectar o plugue e desligar o disjuntor quando o aparelho não estiver em uso. Não abrir a porta antes de fazer a exaustão. Para isso, deve-se certificar também que a pressão esteja a zero.
Realizar limpeza do filtro uma vez por mês para evitar entupimentos. Aqui observamos uma autoclave internamente. E aqui, externamente. Bom, depois de ver isso, já podemos responder a exercícios sobre as autoclaves. Você não acha? Nas próximas páginas, responda se as afirmações são corretas ou não. Em seguida, iniciaremos o estudo do próximo assunto da aula, raio-x. Vamos lá! A autoclave realiza o processo de esterilização através de um sistema de calor úmido. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Os ciclos de esterilização nas autoclaves duram em média 30 minutos. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Raio-x. Como definição, disse que o raio-x é uma onda eletromagnética igual às ondas de rádio, à luz que podemos ver, aos raios ultravioletas e aos raios infravermelhos. A frequência e o comprimento das ondas eletromagnéticas são inversamente proporcionais. Quanto maior a frequência, menor o comprimento da onda. Já a energia de uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à sua frequência. A onda é de alta energia, mas o comprimento de onda do raio-x é pequeno, 10 por 12 milímetros, equivalente a um picômetro. A frequência da onda do raio-x é de 1016 Hz. Com seu comprimento de onda muito curto, esses raios possuem a capacidade de penetrar na matéria. Essa capacidade possibilita sua utilização no estudo dos tecidos do corpo humano pela medicina. Descoberta do raio-x. No dia 8 de novembro de 1895 surgiu o raio-x, descoberto pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, 1845-1923. Antes de chegar a essa descoberta, a pesquisa de Röntgen era feita em um tubo de raios catódicos. Próximo ao tubo havia uma tela coberta com platinocianeto de bário, que projetava uma inesperada luminosidade resultante da fluorescência desse material. A tela foi girada por Röntgen, fazendo com que a parte sem o material fluorescente ficasse de frente para o tubo. A fluorescência ainda era visível nesse momento. Em seguida, Röntgen resolveu colocar sua mão na frente do tubo e percebeu que seus ossos eram projetados na tela. E pela primeira vez ele observou aquilo que é denominado como raio-x. A primeira radiografia feita por Röntgen aconteceu em 22 de dezembro de 1895, quando sua esposa permaneceu com a mão exposta à radiação durante 15 minutos. Foi através do raio-x que surgiram o ultrassom, a ressonância magnética e a medicina nuclear, facilitando a medicina. O raio-x possibilitou ainda um grande impulso na diagnose, porque tem o poder de penetrar em materiais. Raio-x odontológico. O cirurgião dentista precisa conhecer as regulamentações de radiologia odontológica para iniciar as suas atividades profissionais de maneira segura. A segurança deve ser passada tanto para os pacientes como para ele mesmo, de modo que não vá contra a legislação vigente. É importante conhecer os efeitos biológicos dos raios-x para usar a radiação como um meio seguro de auxiliar de diagnóstico. Quando bem indicado e realizado, este exame traz um dano pequeno ao paciente em relação às vantagens que oferece. Cabem aos profissionais que trabalham com radiodiagnóstico esclarecer ao paciente que,
trabalhando a um nível muito baixo de radiação, praticamente não haverá danos biológicos durante estes exames. A primeira radiografia odontológica foi realizada cerca de 20 dias após a descoberta dos raios-x, por Wilhelm Conrad Röntgen. Por isso, o professor Dr. Geisel, da Alemanha, tentou fazer uma radiografia dos dentes do dentista Dr. Otto Wachoff. Dr. Otto realizou a primeira radiografia dental, que foi conseguida usando uma placa de vidro com emulsão fotográfica envolvida em papel preto e lenço de borracha. A radiografia foi realizada com tempo de exposição de 25 minutos aos raios. De lá para cá, muitos avanços ocorreram nos filmes radiológicos, principalmente nos filmes bucais. O exame radiográfico assume importante função na odontologia, pois possibilita que o profissional evidencie a quantidade de informações necessárias para a conclusão do processo do diagnóstico. No consultório odontológico, o raio-x é um equipamento utilizado para a realização de tomadas radiográficas da cavidade bucal do paciente, certo? Assim, a maioria dos consultórios possui raios-x destinados a exames radiográficos complementares. Dessa maneira, podemos considerar os aparelhos de raio-x como móveis ou fixos. O aparelho do tipo móvel possui em sua base rodízios para sua movimentação. Eles são menos ergonômicos, pois exigem um certo esforço físico para serem movimentados, e perdem um tempo considerável no deslocamento. Além disso, também ocupam um espaço relativamente grande dentro da sala de atendimento. Já os aparelhos do tipo fixo possuem uma haste presa à parede, ao teto ou ao solo. Esse tipo de aparelho é mais ergonômico por facilitar a técnica radiográfica, diminuindo o desgaste físico e a perda de tempo para seu posicionamento. Além do mais, o espaço ocupado por ele traz menos problemas do que o tipo móvel. Os avanços tecnológicos ocorridos ao longo dos anos têm possibilitado grandes mudanças na área da saúde e especialmente na radiografia digital. A radiografia digital contribui para a melhoria na qualidade das imagens, na redução da dose de raio-x e na preservação do meio ambiente. A diferença do raio-x digital para o convencional é que, no digital, o exame é obtido diretamente na tela do computador para ser visualizado. Mas, já no convencional, o exame é obtido em uma película para ser observado no negatoscópio. Então vamos ver sobre os cuidados necessários para a manutenção do aparelho de raio-x no consultório odontológico. Antes, porém, é importante que você se atente à seguinte ponderação. Fique ligado. O negatoscópio é o aparelho que torna visíveis as sombras dos raios-x, que após passarem através do corpo examinado, são projetadas em tela fluorescente. Ele será assunto de uma aula futura do curso. Quando o aparelho de raio-x não estiver sendo usado, é importante que você deixe o cabeçote do RX com o cilindro na direção vertical, ou seja, para cima. Isso auxiliará na maior segurança em casos de disparos acidentais. Além disso, após o uso do aparelho, a chave geral deve ser sempre desligada. E lembre-se sempre de que não se deve utilizar o aparelho quando houver instabilidade da rede elétrica. Aqui conseguimos observar um exemplo de aparelho de raio-x móvel. E, nesta imagem, aparelho de raio-x fixo. Após vermos isso, vamos ver mais um vídeo de apoio ao conteúdo que estamos estudando. Em seguida, você responderá a mais um exercício auxiliar. Olá! Vamos aprender mais informações sobre os raios-x?
Você sabia que a imagem de radiografia comum é dependente dos fótons resultantes da interação com o objeto? Isso depende da espessura do objeto e da capacidade que ele possui de absorver raios X. A constatação dos raios X é feita através de um filme parecido com um filme fotográfico. Dessa forma, os materiais densos, como os metais, absorvem muitos raios X. Porém, com densidade atômica e número atômico baixos, o ar não absorve os raios X. E na odontologia, existem dois tipos de radiografias: radiografia panorâmica e radiografia periapical. A radiografia panorâmica é um exame que dá uma ideia geral dos dentes e dos ossos da face e do crânio, sem muitos detalhes. E a radiografia periapical é utilizada quando queremos informações detalhadas sobre um dente apenas, por exemplo, pois é bem menor e mostra com mais precisão. Guarde muito bem essas informações. Elas podem ser utilizadas ao longo do curso e serão importantes para seu conhecimento da área odontológica. Até o próximo encontro! Os aparelhos de raio-x odontológicos podem ser móveis ou fixos, sendo o fixo mais ergonômico que o móvel. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar. Muito bem, após esse vídeo, chegamos ao final de mais uma aula do curso. Na aula de hoje, você aprendeu sobre as autoclaves e os aparelhos de raios-x. No conteúdo estudado, podemos ver como funcionam as autoclaves e entender o motivo pelo qual são mais indicadas para consultórios odontológicos. Além disso, vimos a história dos aparelhos de raios-x, desde a primeira radiografia até os dias atuais. Assim como também vimos os tipos de aparelhos e os cuidados necessários para sua maior durabilidade. Na aula que vem, começaremos os estudos sobre os equipamentos periféricos da odontologia. Até a próxima aula! Olá! Que bom vê-lo novamente! Nessa aula, conhecemos a autoclave e o aparelho de raio-x. Descobrimos que a autoclave é um dos equipamentos obrigatórios de acordo com a vigilância sanitária, projetado para esterilizar instrumentos e outros materiais clínicos. E então, estudamos a descoberta, as funções e os cuidados no uso do aparelho de raio-x odontológico. Nos vemos na próxima! Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho.